Você já sabe qual é o seu perfil de investidor? Essa é uma coisa importante de você saber, porque conhecendo o seu perfil, você vai conseguir fazer escolhas melhores de investimento para você. É importante você conhecer o seu perfil de investidor, também conhecer a sua situação financeira e quais os objetivos que você tem com o investimento. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender como saber o seu perfil de investidor e também quais os investimentos mais adequados para você. Se você é novo por aqui, meu nome é Adriano de Paula, aqui no canal eu falo sobre educação financeira e investimento, então eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para que você não perca nenhum vídeo novo por aqui. E já peço para você deixar o seu like, clica aí no joinha, que o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai entregar também para outras pessoas, compartilhe aí com seus amigos, seus colegas, e eu te agradeço aqui ajudar a crescer esse canal. Bora lá, vamos para o assunto do vídeo de hoje. Então, vamos lá falar do perfil do investidor. E para a gente falar sobre o perfil de investidor, a gente vai falar aqui sobre risco, vamos falar também sobre retorno e também sobre a capacidade e a tolerância de assumir riscos, tá? Calma que a gente vai passo a passo aí em cada um desses pontos. Primeiro, o risco, né? O que é o risco? O risco nada mais é que a possibilidade, a probabilidade de acontecer algo inesperado ou algo diferente do que você pode esperar. Por exemplo, eu posso esperar ir esse final de semana para a praia, né? Tem todo um planejamento para esse final de semana ir para a praia. Espero que esteja um tempo aberto, bonito, maravilhoso, muito sol, para aproveitar o meu final de semana e voltar aí com as energias renovadas para a semana. Mas pode ser que eu chegue lá e o tempo não esteja tão agradável como eu gostaria, pode ser que esteja chuvoso, enfim, é algo que aconteceu diferente do que eu esperava, mesmo talvez olhando a previsão do tempo, enfim, porque nem sempre é tão assertiva a previsão do tempo, né? Pode ser que alguma coisa aconteça e está fora do nosso controle. E quando a gente traz isso para o mundo do investimento, pensando na rentabilidade, né, no retorno que você vai ter do investimento, nada mais é o risco de acontecer um retorno diferente do que você espera, né? Muitas vezes para baixo, tá? O risco ele está associado a algum grau de incerteza no futuro. Então a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um ano, daqui 2 anos, 5 anos, né? Como é que vai estar a taxa de juros? Como vai estar a inflação? Como é que vai estar as condições econômicas do Brasil ou do mundo? Como vai estar o PIB do Brasil, o nível de desemprego? Enfim, todos esses fatores são coisas que a gente não consegue controlar, né? Então aí existe um grau de incerteza, tá? Mas através da diversificação, que é uma ferramenta que a gente, como as avós bem diziam antigamente, né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta, então diversifique aí a sua carteira de investimento. Através da diversificação, a gente consegue reduzir, minimizar um pouco do risco, tá? E quando a gente fala de risco-retorno, veja que são duas coisas que caminham juntas. Por quê? Porque quanto maior o risco de um investimento, mais retorno ele tende a apresentar, a te dar. E quanto menor o risco de um investimento, menos retorno aquele investimento tende a te dar. Tá? Então, quando a gente pensa em investimentos de menos risco, como, por exemplo, a poupança, como, por exemplo, um título público do governo, esses investimentos têm menos risco, porém, também acabam tendo menos retorno. Se a gente vai para investimentos de renda variável, que é o caso de ações, de fundos de investimento, fundos imobiliários, existe um risco maior, porém também existe um potencial de você conseguir, né, tende a apresentar maior rendimento. Tá? Então, quando alguém também te oferecer aí algum investimento, algum fundo para você entrar, né, isso tem acontecido muito com criptomoedas agora, aquelas pirâmides financeiras, entra aqui e pode entrar, que o retorno é muito, muito alto e você não tem risco nenhum, desconfie, porque normalmente não é assim que funciona nenhum tipo de investimento. Todo investimento, quanto mais risco, mais retorno é esperado. Quanto menos risco, menos retorno ele também vai te proporcionar. Tá? E seguindo, a gente vai falar também da capacidade e da tolerância de assumir risco. Qual a sua capacidade e a sua tolerância de assumir risco? E isso eu quero dizer aqui, na verdade, eu quero falar sobre o nível que o investidor tem de suportar um determinado risco, a volatilidade, né? Se sobe e desce de preço, aí a oscilação de preço. Qual é o nível de tolerância que a gente acaba tendo? E aí, eu te proponho a se perguntar, né? Se pergunte se você ainda alcançaria os seus objetivos se algo de ruim ou inesperado acontecesse em um determinado cenário. Imagina um cenário que você investiu lá uma grana em ações, por exemplo,
né, e também em título público, e se algo inesperado acontecer no meio do caminho, até o vencimento, até um prazo determinado, se isso acontecer, você ainda conseguiria realizar os seus objetivos, seja qual seja o seu objetivo? Então, é uma coisa que você tem que se perguntar, né? E para isso, a gente vai considerar alguns fatores, como, por exemplo, a sua condição financeira, o prazo de investimento que você quer investir, por quanto tempo que você vai deixar aquilo investido, os objetivos que você tem com o retorno do investimento. Você quer comprar um carro daqui a um tempo, você quer comprar um planejamento para comprar uma casa, você quer fazer uma viagem, você está pensando na sua aposentadoria, você está pensando na sua independência financeira, qual que é o objetivo que você tem com o investimento? E também a tolerância ao risco, que isso está mais ligado aqui com uma parte comportamental, mas também até mexe bastante com o psicológico, né? Ninguém quer perder dinheiro e a gente acaba sendo afetado com isso, tá? Então, a gente vai ver cada um aí desses passos. Mas, trazendo até uma diferença aqui entre capacidade e a tolerância, quando eu falo de capacidade, não é capacidade intelectual, é uma capacidade mais ligada ao financeiro, tá? São coisas diferentes, a capacidade e a tolerância, e a capacidade, ela está ligada ao risco que você vai conseguir suportar, você conseguir dar continuidade aí nos seus projetos na sua vida, com os seus recursos atuais, né? Então, aqui eu quero extrair, você refletir qual é o seu salário hoje, se você tem uma reserva de emergência, como está o seu fluxo de caixa? Está positivo ou está negativo? O que é o fluxo de caixa, né? Qual que é a diferença entre as entradas e as saídas do seu rendimento mensal? Se você hoje ganha R$ 5.000, né, e você gasta 4.000, no fluxo de caixa aqui você tem R$ 1.000 positivo. Está te sobrando 1.000 positivo todo mês. Agora, se for o contrário, você ganha R$ 4.000 hoje, mas está gastando 5.000, veja que você vai ter um fluxo de caixa de R$ 1.000 negativo. E isso não é bom do ponto de vista financeiro, tá? Se você tem uma reserva de emergência, então, o que é reserva de emergência? Você tem uma grana, pelo menos 6 meses do seu gasto mensal, que é aquele dinheiro que vai te suportar em qualquer imprevisto, qualquer momento de dificuldade que você tenha aí a passar, que você venha, né, a passar na sua vida, tá? Como está também seu patrimônio, a sua relação, o seu balanço patrimonial, né, a sua relação entre ativos e passivos. Lembrando aqui, né, tem até vídeo no canal bastante falando sobre isso, mas ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. E quando a gente pega nessa relação, como que está o seu patrimônio? Tem muita gente que está morando hoje, por exemplo, numa casa de R$ 300.000, só que está com 400 mil financiado no banco. E quando a gente coloca na balança isso, né, o ativo é a casa de 300 mil e o passivo é a dívida de 400 mil. Fazendo com que essa pessoa, né, se não tivesse mais nada aí nesse caso, teria um patrimônio líquido negativo de R$ 100.000. Então, isso também é importante, né? Vai tá aí dentro da sua capacidade financeira de assumir mais ou menos risco ao longo do tempo, tá? E a tolerância, ela vai estar vinculada mais com a relação do perfil do investidor. Você pode ser um investidor conservador é um investidor que topa tomar menos risco, né? Ele quer mais segurança, mesmo que ganha pouco, mas é aquela pessoa que quer mais se sentir mais segura quanto ao investimento. Aí depois a gente tem o perfil de investidor moderado. O moderado é aquela pessoa que está, né, no meio do caminho. Ela até topa assumir um pouco mais de risco para poder ganhar mais, mas também não quer assumir muito risco, né? Mesmo que ela não ganhe tanto assim a mais, mas ela topa correr um pouquinho mais de risco. E por fim, a gente tem o investidor arrojado, que é a pessoa que não está ligando muito para o risco, ela quer realmente arriscar porque ela quer ganhar mais, ela só está olhando para ganhar mais e não se importa com o risco, tá? Então, esses basicamente são os 3 perfis de investidor que a gente tem, e continuando o vídeo aí que você vai entender como identificar qual o seu perfil, né? O que a gente tem que olhar no detalhe para entender qual o perfil e por que também que isso é importante. E se você já está gostando desse vídeo, eu peço para você aí deixar seu joinha, deixa o seu joia, compartilhe também na rede social e se inscreva no canal aqui para você não perder nenhum vídeo novo. Então vamos falar um pouco mais sobre a análise do perfil do investidor, né? O que você deve considerar? Você deve investir de acordo com o seu perfil. Se você não conhece nada de investimento, não sabe ainda por onde começar, esse é um passo importante, né? Você buscar conhecimento de qual é o seu perfil de investidor, porque isso vai te ajudar a tomar melhores decisões, fazer melhores escolhas, tá? E como é que você faz para descobrir, para saber qual o seu perfil? Basicamente, a gente vai fazer aí um mapeamento do perfil do investidor.
tá? E a gente vai analisar a sua idade, nós vamos analisar na ordem aqui, né, a sua situação financeira, você vai analisar também o seu nível de conhecimento, o nível de conhecimento de investimento e também a sua idade. E você vai ver aí por que é importante também a idade. Então, como é que você avalia a sua situação financeira? É você saber o valor das suas receitas, você saber o valor dos seus ativos, quais os seus ativos, né? Tudo que ele compõe o seu patrimônio líquido, como eu estava comentando, a relação de ativo e passivo. Então, se você ainda não fez isso, para um pouquinho, pega um papel agora aqui no nosso vídeo e anota tudo. O que você tem de ativo? Você tem um apartamento, você tem uma casa, você tem um carro passivo, né? Mas só pelo valor dele, pelo menos, né? Então, o valor, você tem investimentos, você tem algum dinheiro guardado na poupança, você tem uma herança, e do outro lado você vai colocar todos os passivos. Você tem algum financiamento, você tem dívidas, você tem empréstimo, tudo que você tem que pagar, né? E qual que é a relação disso? O lado positivo, que é o ativo, e o lado negativo, qual que é o seu balanço patrimonial, né? Aqui a gente vai chegar numa relação de patrimônio líquido. Verifique também o seu fluxo de caixa, tá? Anote ali todas as suas entradas, de um lado todas as suas entradas, né? Aqui suas entradas, aqui você vai anotar todas as suas saídas. Então, tudo que entra, seu salário, seu vale, se você tem uma renda extra, se você já tem algum investimento que te rende mensalmente hoje, relacione tudo aquilo que entra de dinheiro para você. E do outro lado, você vai colocar todas as suas despesas. Você paga aluguel, você paga água, luz, energia, energia, né? Você paga a internet, você paga academia, você paga parcela do carro, você paga, não sei, Netflix, enfim, toda a sua relação de despesa, e essa diferença você vai chegar no seu fluxo de caixa, e espero que o seu fluxo de caixa seja positivo, né? Também a gente vai ver uma necessidade futura. Você tem provavelmente planos, né? A gente sempre tem algum plano de mais curto prazo, plano de médio prazo, de longo prazo. E qual que é o seu plano? O que você quer fazer aí do seu financeiro? Você quer trocar de carro, como eu comentei? Você quer comprar uma casa, dar entrada num apartamento? Você quer fazer uma grande viagem? Você quer fazer a festa do seu casamento? Não sei. Qual que é o seu objetivo? Então, relacione quanto de dinheiro que você vai precisar daqui a um tempo, lá na frente. E também, obviamente, tenha aí, construa sua reserva de emergência, porque tudo isso vai corroborar aqui para que você tenha um perfil de investidor mais qualificado, melhor, respaldado aí para qualquer eventualidade. Tá? E conhecendo o seu perfil, como eu comentei, você vai conseguir fazer melhores escolhas. Tá? Segundo ponto, a gente avaliar qual é o nível de conhecimento. Então, o que você conhece de investimento hoje? Quais produtos, né? Quando a gente fala de produto, são tipos de investimento. Com o que você tem conhecimento? Você conhece título público? Você conhece lá o pré-fixado, pós-fixado, indexado à inflação? Você conhece título privado? Você conhece investimento em bolsa de valores, ações, os tipos de ações, fundos imobiliários, ETF, BDR, enfim, existe um leque aqui, uma oportunidade, um leque de possibilidades de tipo de investimento. Mas quais você conhece, né? A que nível de profundidade você conhece? Isso vai balizar aí o seu perfil de investidor. Por quê? Quanto mais conhecimento você tiver, você vai se sentir mais confortável, você vai topar correr mais risco. Tá? Quanto menos investimento, menos conhecimento você tiver, você não vai estar legal, você não vai se sentir confortável com ficar correndo risco, colocar o dinheiro lá do suor do seu trabalho, né, num negócio que você não tem conhecimento, você não sabe se vai render, se vai dar certo, se você vai ter prejuízo. Eu tenho certeza que é assim que funciona, né? Porque é assim comigo também, né? Assim com todo mundo, ser humano, a gente não quer ficar perdendo dinheiro à toa, e naquilo que você conhece mais, você se sente um pouco mais confortável. Outro ponto também é você ter conhecimento de coisas relacionadas à economia. Então, você conhece a taxa de juros, a taxa Selic da nossa economia? Você conhece a taxa CDI, que é uma taxa referência da renda fixa, que é extraída lá do Selic, inclusive? Você conhece, sabe o que é a inflação? Conhece alguns índices do mercado? Sabe quais investimentos de renda fixa, quais investimentos de renda variável, quais as características de cada um? Como calcular o PIB do Brasil, né? Acompanha algum tipo de índice. Então, tudo isso vai fazer com que você tenha mais conhecimento, e com mais conhecimento, você vai topar pelo menos um pouquinho mais a correr um pouco mais de risco. Tá? Por fim, por que a idade é importante? A idade é importante porque, naturalmente, nós, seres humanos, a gente tende a topar, né, a correr mais risco quando a gente é mais jovem, quando a gente é mais novo. Já quando a gente vai ficando mais velho,
tendo mais idade, a gente fica um pouco mais avesso ao risco, a gente quer correr menos risco, né? Até porque, imagine um jovem de 20 e poucos anos, solteiro, né? Esse cara, ele topa correr mais risco. Até porque ele tem muito tempo depois para que, se acaso alguma coisa der errado, ele tem tempo para poder buscar, se reverter, se qualificar, mudar de área, enfim, que seja lá qual for aí a virada que a pessoa precisa fazer, ela tem muito tempo para isso, disposição e energia. Já uma pessoa de 30 e poucos anos de idade, casado, com um filho, por exemplo, ela até topa correr um pouco de risco? Pode ser que sim, que tope, mas provavelmente é menos do que lá o jovem de 20 e poucos anos, né? Porque ela já começa a ter um pouco mais de estrutura, né? Pensar um pouco mais na situação atual, não é só ela, tem uma família, enfim, ela quer correr risco, mas não tanto, né? Talvez a gente está falando aí de um moderado. E quando a gente vai para uma idade, por exemplo, talvez próximos dos 50 anos de idade, casado, com 2, 3 filhos, né? Já com um longo tempo de empresa, de carreira no mercado, se sentindo cada vez um pouco mais cansado, né? Não vendo a hora de se aposentar, essa pessoa tende a querer correr menos risco. Isso é natural do ser humano. Exceções vão existir? Claro que vão existir, mas essa é a importância da gente também olhar para a idade, né? Então, leve em consideração o momento da vida que você está, né? Sei lá, o jovem de 20 e tantos anos, que está solteiro, que está querendo correr muito risco, você é a pessoa de 30 e tantos anos, aí casado com um filho, que está mais ou menos ali no risco, ou você é uma pessoa que já está pensando que não é o momento de correr risco, que eu construí, e tenho pavor de perder parte do que eu construí na minha vida até agora, tá? Mas é por isso que a idade também vai ser muito importante nessa avaliação de perfil, de você saber se você é conservador, se você tem um perfil moderado, ou se você tem um perfil mais arrojado, que topa correr bastante risco, tá? E aqui eu trago uma tabela para mostrar para vocês um pouco dos tipos de investimento de renda fixa e também de renda variável. Veja aí que eu tenho aqui a coluna de investimento, também a coluninha de renda fixa, renda variável e do perfil do investidor. Então, vamos lá olhar as modalidades de investimento. Quando a gente está falando de investimento de títulos bancários, que são CDBs, LCIs, LCAs, né, como por exemplo aqui, isso é tudo investimento de renda fixa. A gente faz um empréstimo para o banco, né? São títulos bancários. Não são investimentos de renda variável, tá? E eles são para um perfil conservador ou moderado. Alguns vão ter um perfil mais conservador e outros perfil mais moderados. Ele vai ter algumas diferenças aqui com a rentabilidade, o tipo do título, o prazo de vencimento, mas a maioria vai estar mais voltado para um perfil conservador. Então, se você é perfil conservador, esses investimentos aqui vão ser adequados para você. Depois a gente tem títulos públicos, né, que é o tesouro direto, né, o título público do nosso governo. A gente tem títulos pré-fixados, títulos pós-fixados e títulos indexados à inflação, que é o IPCA+. Também são classificados na renda fixa, né, não são investimento de renda variável, e vai ter aqui modalidades para a pessoa que tem um perfil conservador e também para os investidores que têm um perfil moderado. Seguindo, a gente tem títulos privados, que são títulos de empresas que não são empresas do setor bancário, né? Não são instituições financeiras. Pode ser uma empresa do setor alimentício, do setor elétrico, do setor de construção civil, enfim, e elas vão emitir títulos de dívida. Para quê? Para captar dinheiro. São as debêntures, são os CRIs e CRA também. Também não é renda variável, né? Todos classificados como renda fixa. E aqui já é um perfil mais moderado até para arrojado, porque começa a ter um pouquinho mais, né, uma pimentadinha mais de risco. Depois a gente tem investimentos em empresas, que basicamente são o quê? As ações, né? Quando você compra uma ação, você está comprando aí uma participação, um pedaço de uma empresa. Então, investimento em empresas, em ações, é renda variável, não é renda fixa, onde a gente começa a ter mais risco, tá? E aqui já é para um perfil arrojado, tá? Depois a gente tem investimento em imóveis na Bolsa de Valores, que são os fundos de investimento imobiliário, também em renda variável, não é renda fixa, né? Tem aí um pouco de risco, e aqui é considerado para quem é um investidor mais moderado até arrojado também, dependendo aí do tipo de fundo que você escolher. Temos também fundos
fundos de investimento de renda fixa e também fundos de investimento de renda variável. Então, aqui a gente vai ter as duas classificações. Existem fundos de investimento voltado para a renda fixa, que aí é mais um perfil conservador, um perfil moderado, e também existem fundos de investimento mais voltado para renda variável, que corre mais risco, você tem maior potencial de ganho, e aí já é mais considerado para quem tem um perfil moderado e quem tem um perfil arrojado. Por fim, a gente tem os fundos de índice, que são os ETFs. E existem ETFs de renda fixa e também ETFs de renda variável, tá? E esses também vão estar ali na classificação de perfil moderado e também perfil arrojado. E dessa maneira que você consegue aqui identificar um pouco do perfil de cada um, né? Conservador, moderado, arrojado, quais os tipos de investimento, se é renda fixa, se é renda variável e qual que se adequa para cada um, tá? Então, a meu recado final aqui, né, é você avalie sempre o seu perfil de investidor, qual o nível de risco que você quer correr, qual a capacidade financeira que você também tem para conseguir aguentar, suportar o nível de risco, né? Porque entendendo o seu perfil, você vai conseguir fazer melhores escolhas, tá? Você vai conseguir se poupar de alguns prejuízos, você vai conseguir também alavancar o seu lucro, ter mais rendimento, tá? Mas tudo que seja dentro de algo que seja confortável para você. Chegar à noite, você vai colocar a cabeça no travesseiro, vai dormir tranquilo, aquele que caiu um pouquinho, você está confortável com aquilo, está vendo lá o seu dinheiro crescer na renda fixa, no mais seguro. Então, isso vai te ajudar bastante a ficar confortável com o seu perfil de investidor e também evitar prejuízo, tá? E um recado também final é que, assim, o mais importante, gente, é a gente começar, né? Então, se você ainda não começou a investir, comece a investir o quanto antes. Porque o principal fator nos investimentos são os juros compostos. E isso está ligado ao tempo. Os juros compostos é o juros sobre juros. É um juros que vai rendendo sobre outros juros, e isso vai virando uma bola de neve, tá? Então, de início, no começo, o mais importante não é ter grandes rentabilidades, não é investir super bem na criptomoeda da moda agora, aquele que vai dobrar, de triplicar de valor. Não é isso. O mais importante é você fazer aportes mensais. O que é o aporte mensal? É o investimento todo mês. Aporte é o investimento que a gente faz, né? Então, aporte mensal, o investimento mensal ali, recorrente, constantemente. Isso é o mais importante para que você construa a sua bola de neve e deixe o tempo, os juros compostos, trabalhar de uma maneira positiva para você. Então, espero que você tenha compreendido melhor aqui os tipos de perfis de investidor, conservador, moderado e arrojado, né? Faça a sua avaliação financeira e também sua avaliação de conhecimento e a sua idade, né? Leve em consideração o momento que você está vivendo agora, para que você analise qual o seu perfil e também veja aí quais os investimentos que são adequados para você nesse momento. Fechado? Espero que tenha gostado do vídeo. Eu fico por aqui. Se gostou, novamente, peço que você deixe o seu like, clique aí no joinha. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.